Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma pré-aula da revista Adolescente mais de 12 a 14 anos. A nossa pré-aula de hoje é a lição de número 11, que tem por tema o fruto e os dons do Espírito. A mensagem valiosa contém a seguinte passagem bíblica: se vivemos em Espírito, também andemos em Espírito. Gálatas 5:25. Professor, a nossa aula de hoje ela é muito importante. É sobre fruto do Espírito Santo. Quando Jesus subiu aos céus, deixou o Espírito Santo aqui, e aí ele começou a questão dos discípulos, começar a evangelizar, levar Jesus até o confins da terra, que é a nossa missão até hoje, levar Jesus até os confins da terra. E aí o apóstolo Paulo, ele começou a falar de Jesus, ele teve encontro com Jesus, começou a pregar, a falar. E lá em Atos dos Apóstolos vai falar sobre a descida do Espírito Santo. E fala que soprou um vento veemente que encheu aquela casa e todos foram cheios do Espírito. Lembrando a aula sobre simbolismo, né? Que o vento ele é um simbolismo do Espírito Santo, tá? É como se a gente conseguir entender o que aconteceu ali. Então veio ali o Espírito Santo, incendiou aquele lugar e todos foram cheios do Espírito Santo. Porém, uma vida com o Espírito Santo, ela precisa produzir frutos. Então, nós temos os frutos do Espírito, que nós devemos ter para edificar a igreja e a nossa vida também. Porém, eu não posso ter um fruto só, ou dois, tem que ter todos os frutos. Pensa numa tangerina. Uma tangerina é uma fruta laranja e ela é um fruto só. Quando a gente descasca ela, tem vários gomos lá dentro, porém é uma tangerina só. Eu não compro por gominho, eu compro uma unidade. E quando eu abro, tá cheio ali de gominho. Então, o fruto do Espírito, um exemplo para conseguir entender melhor, é a tangerina. Ela é um só com vários gomos. Então, o fruto do Espírito, assim como nós, devemos ter todos. Não é só um, dois, três, é todos eles, tá bom? Para a edificação da igreja, para edificação própria, nós devemos conhecer, entender e buscar desenvolver. Como é que eu desenvolvo? Leitura bíblica, EBD, culto, meditando na palavra. Então temos que desenvolver e manter também cada fruto do Espírito, tá bom? Dica da psicologia, né? A adolescência, ela é uma época de descoberta e de maturação. Então, algumas descobertas, querer descobrir o nosso eu pessoal, como a gente se identifica nesse mundo. E tem alguns marcos que são ele. Em resumo, né? Período de confusão e autodescoberta, questão com a independência e busca da identidade. Então, quero ser livre, como é que funciona? Enfrentamento de escolhas sobre estudo, amizade, o futuro em si. Tendência ao egocentrismo, porque ele começa a se achar bonito, aí o amigo lá não é, mas vai diminuindo com a idade, com a maturação, vai diminuindo. Concentração em si mesmo e percepção de estar em foco aos outros. Não começa ali, a minha é bonita, a outra não é, aí eu diminuo a outra. Desafios no convívio, lutas com a insegurança e medo de julgamento. Então, são alguns marcos de desenvolvimento da adolescência. Lembrando que cada adolescente desenvolve diferente. Alguns vão se achar muito bonito, maravilhoso, outros nem tanto assim. Então, não é marcos que todo mundo tem que ter. O que todo mundo vai ter é a maturação. O que é maturação? Com a idade, tende a diminuir algumas coisas, sabe? Começar a ser menos, exemplo, egocêntrico, sabe? Ou ser menos no feio. Então, vai melhorando com a idade, tá bom? Mas é um processo de maturação, tá bom? Antes de finalizar nossa pré-aula de hoje, gostaria de lembrar você, professor dessa classe linda, que você encontra um subsídio gratuito no site da Editora Betel, que é o www.editorabetel.com.br. Ele é um subsídio para poder entender e ajudar a compreender melhor o que foi trabalhado, o que foi ensinado, como fosse um encerramento de aula. E um pedacinho diz assim: os frutos do Espírito são o resultado do desenvolvimento espiritual. Uma vez produzidos em nós, devemos propagar suas sementes. Então, Deus produzir fruto do Espírito e também ajudar os outros a desenvolver também e a viver de acordo com os frutos do Espírito. Tá bom? Bem, eu vou ficando por aqui até semana que vem, se Deus quiser. Um beijo,
A paz do Senhor, até lá. Tchau, tchau.